Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bovespa subindo 2,3%, né? Praticamente fechando na máxima do dia, muito próximo dos 112 mil pontos. E a gente pode colocar na conta de dois eventos, né? O primeiro, que vem sendo precificado desde a semana passada e por isso que a gente vinha comentando, né, esse retorno para a região dos 108, 109 mil pontos, poderia abrir uma oportunidade de compra a favor da tendência de alto de curtíssimo prazo e de fato aconteceu, né? Esse evento é o aumento de juros pelo Fed na quarta-feira, né? A gente vem observando semana passada inteira, desde terça-feira, quando teve aquele resultado muito acima do esperado da inflação ao consumidor norte-americana, a curva de juros de lá começou a se deslocar para cima. A gente vem falando sobre isso, insistiu nisso, falando sobre isso na semana passada, e o mercado que estava muito otimista, né, com relação a essa reunião, que seria o quê? Um aumento apenas de 50 bips, foi se deslocando para 75 e também incorporando um cenário de um Fed um pouco mais duro nas suas decisões ao longo do ano e para o ano que vem, né, não ter tanta certeza, né, a probabilidade diminuiu muito do Fed cortar juros ao final do ano que vem, né? Então o mercado foi se ajustando para isso, né? Eu até coloquei no título aí, né? Venda no boato, na verdade, que é o mercado, né? O mercado ele se ajusta às expectativas, e compra no fato, né? Que é a reunião que vai ser nessa quarta-feira. Então o mercado foi se ajustando a isso e esse aumento e esse tom mais duro do Fed precificado na curva de juros. O que pode acontecer? E eu vou fazer como é que é o nome lá? Carrossel, né? Explicando isso no Instagram. Pretendo publicar amanhã, né, na véspera da reunião, ou quem sabe na quarta-feira pela manhã. Enfim, mas eu vou fazer um negócio desse, porque quarta-feira é a super quarta, tem o cupom e tem o Fed, para explicar essa questão dessa precificação da curva de juros. Mas basicamente é isso que eu expliquei. O mercado estava muito otimista, agora está colocando na conta de fato o aumento, né, de 75 bips, só que existe a probabilidade de ser até 1%, 100 bips, né? Não é a mais provável, mas no atual momento existe um resquício dessa probabilidade na curva, né? Se ocorrer isso, tiver um aumento de 100 bips, aí a gente pode acelerar bem a venda. Aí eu vou explicar para vocês esses cenários, né? Mas lá no Instagram amanhã ou quarta-feira. Mas falando sobre isso agora, né, se tiver uns 100 bips, aí realmente o mercado não está preparado para isso e vai acelerar ainda mais a venda. E também tem a questão, né, da expectativa de juros para 2023, aí depois a gente fala sobre isso, né, lá no Instagram eu falo mais, senão vai tomar ainda mais o tempo aqui do comentário inicial. Então, e com essa melhora da relação de risco-retorno, né, a precificação melhor do risco, um risco-retorno mais interessante, o mercado, né, foi em busca das compras. E aí, o mercado norte-americano subiu bem, né? Subiu bem, 0,7, 0,6. E aqui foi um dos grandes destaques, né? A gente vem falando do mercado brasileiro, de fato, se você observar, ele está muito melhor que o mercado norte-americano e 1000 vezes melhor que o mercado europeu, né? A gente está num momento macro, tudo bem, tem eleição e tal, um momento macro diferente, que a gente já passou pelo processo de aumento de juros, a nossa inflação vem mostrando sinais de desaceleração, o PIB está melhorando, né? Não sei se o PIB tem esse momento agora, não sei se vai seguir desse jeito, mas a curva de juros tende a seguir esse processo de manutenção dos níveis atuais até de queda. Aumento muito forte não tem, o bem contrário da situação lá de fora. Então isso abre espaço para uma recuperação até maior para a nossa bolsa. A gente viu o setor financeiro, que é a grande porta de entrada dos investidores estrangeiros, foi destaque de alta de hoje, B3 subindo 7%, Itaú subindo 4% nos níveis atuais. Então, assim, é surpreendente, para mim é surpreendente, né? Santander, Bradesco também subindo aí cerca de 3%, enfim, foi um dia bem positivo para a renda variável e em especial Brasil. E também nós tivemos o segundo fator que ajudou bastante nesse impulso do Ibovespa, foi China.
né? Ótimas notícias vindas da China. O que aconteceu? Primeira coisa, na segunda-feira, hoje pela manhã, o Banco Central, o Banco do Povo da China, que é o Banco Central Chinês, ele injetou 12 bi de yuans no mercado financeiro através de como é que é o nome? Ripple, que seria uma linha de crédito, de recompra, né? Tipo, não é como a gente chama de... Não é um swap, é como se fosse, porque querendo ou não, você cria você compra o título e como é que eu posso falar? Cria um compromisso de venda futura. Então, basicamente você comprar títulos que estão parados no mercado, em especial títulos ligados ao mercado de construção civil, isso eles estão uma liquidez bem fraca. O governo vai lá, compra esses títulos, dá liquidez para esses títulos, né, financia o mercado e beleza. Se chama Ripple. Os Estados Unidos fez muito isso, que é os programas de estímulo monetário, né, que a gente observou desde 2008. Beleza? E aí, esses programas, essas recompras, ao todo foram 12 bi de yuans. Tranquilo? E a notícia mais importante, essa para mim, foi o que realmente trouxe esse movimento de alta aí, foi uma grande novidade, foi Chengdu, né, que é uma província lá de 21 milhões de habitantes, a maior cidade que tinha entrado em lockdown nesses recentes, aí desde abril, reabriu suas fronteiras, está retomando os negócios, então isso é um passo bem importante, porque isso não era literalmente esperado, né? E se isso seguir acontecendo, o lockdown, esse confinamento começar a diminuir na China, abre espaço para um potencial interessante. A gente já vem comentando desse risco-retorno interessante para ter vale, minério nesses níveis. Beleza? Então, cenáriozinho bom, né? Bem a favor do que a gente vinha construindo ao longo desse mês. Tranquilo? E aí, só para a gente fechar, eu vou falar um pouco depois, eu coloquei ali na carteirinha um pouco de Marco Polo e um pouco de Sul América. Não consegui tomar B3, retomar o lote, né, nesses níveis. Quando eu fui ver já estava disparando, mas já vem carregando na carteira um bom tempo, então não tem problema nenhum. Aí eu mostro para vocês como é que ficou a carteirinha, beleza? Dito tudo isso, né, vamos falar um pouquinho sobre o fechamento do dia. Vamos lá. Seguinte, Ibovespa, né, fechando aí um volume bem forte, né, respeitando justamente a região dos 108, 109 mil pontos. Então, cenário de manutenção do movimento de alta de curtíssimo prazo confirmado, show de bola. O que a gente precisa fazer agora? Né? A gente precisa romper esse último fundo perdido, que é o 112 mil pontos, que pela tendência de alta é a maior probabilidade. Né? Chegar aqui, romper esse 112 tem como grande desafio, mais uma vez, tentar romper, né, essa região dos 113, 114 mil pontos. Esse aqui é o grande desafio do mercado para esse final de ano. Né? O que pode acontecer? Né? Aqui deu uma bela de uma alta, fazer um pullback amanhã, né, ou quarta-feira, ficar aí trabalhando meio que no 0 a 0 entre 61 e 110 mil pontos, até sair a reunião do Fed às 3 horas, né, 3 horas tem a reunião, decisão de juros, 3h30 tem o discurso do Powell, e aí toma uma decisão. Acredito que tem uma chance de ocorrer isso, a chance de ocorrer isso é gigantesca. Esse cenário de alta ele só vai ser anulado se o mercado perder 108 mil pontos. Esse é a probabilidade, é isso que a gente tem que ficar de olho. Destaques do dia, né? Ia falar falando das blue chips, essas foram os destaques do dia. B3, né? A gente deu compra aqui no 12,10, 12,20 e hoje deu compra mais uma vez nesse nível, mas assim, sinceramente, o negócio foi muito rápido. Quando eu fui ver, já estava no 12,70. Enfim, não deu. Eu, pelo menos, não consegui comprar no preço que deu compra, a última compra aqui no começo do mês. Se eventualmente voltar para 12,60, 12,50, pode ser uma boa oportunidade. Tá? É importante esse papel ficar acima do R$12. Importante é B3 ficar acima do R$12. Se romper 13,30, 13,40, de uma vez só,
o que eu acho difícil, depois de um forte movimento de alta desse, aí, beleza, aí vai ser um bom movimento de alta aqui, tendência de alta forte no curtíssimo prazo. Então é esperar, né? Se fazer um pullback a gente busca uma nova oportunidade de compra, que quem não tem, né, na carteira, né, ou quer adicionar mais, no meu caso, por exemplo, ou de fato espera o rompimento, né? Se romper vai ser bem interessante, vai romper junto com o mercado, né? Então é uma estratégia até que interessante. Gerdau, essa também come um pouquinho de bola, hein? R$23, né? A gente vem falando R$23 como oportunidade de compra para Gerdau, e aí está, R$23, oportunidade de compra dada para Gerdau, né? E a nossa querida Vale, que confirmou a compra nos R$68, né? Como a gente falou, deixou os candles de reversão, superou os R$68, deu mais uma compra nessa região, então mais uma compra em R$68 em Vale, então o médio está em R$68. Se perder os 66,20, aí de fato esse cenário de alta de curtíssimo prazo vai ser anulado, e aqui o grande desafio de Vale é romper os 72. Se romper R$72, aí a gente tem um movimento de alta forte iniciado no curtíssimo prazo, porque vai anular esse viés de baixa que está no curtíssimo prazo, né? Vai ganhar força, né, nesse movimento, nessa tendência de alta que ainda vigora no curto prazo, e bora que sim, bora para cima, né? E tem todo o upside de minério de ferro que a gente já vem comentando, beleza? Então R$68 mais uma compra aí de Vale. Não compraria aqui nos R$71, aqui é ponto para fazer parcial se deixar algum candle de reversão, tá? Que mais? Os bancos, cara. Para mim isso aqui foi um destaque bem positivo. Itaú, né, voltando aí para a região. Que para mim eu não consigo comprar nesses níveis. É uma região de topo muito importante, mas segue o movimento de alta, né? Segue o movimento de alta. Infelizmente eu não tenho nada de bancos. Não, eu tenho o Banco do Brasil na carteira, né, mas dos bancos privados nenhum, porque eu zerei tudo nesse movimento de alta. Eu tinha Bradesco, né, queria comprar Itaú, e não atingi um nível de preço que eu acho interessante. Então, ter calma, esperar, né, chegar nos níveis que eu quero, e se continuar subindo, entender onde o mercado pode atingir esse movimento, esperar um pullback e comprar mais caro do que eu imaginaria. Mas, né, ter paciência. Enfim, se você está comprado, vem carregando aí, para mim é a mesma recomendação. Aqui é uma região de resistência muito forte, né, que foi o ponto que abriu o caminho para todo o momento de correção lá de 2020, topo em 2021 inteiro. Então, para mim aqui é uma região de resistência, não compro por aqui, tá? Itaúsa rompendo, né? Então, aqui tem um setup gráfico interessante, mas isso aí, não sei. Vem sofrendo muito por conta da participação de XP, né? Vem sofrendo muito por conta disso. E Bradesco, né? Também não compro por aqui, beleza? Banco do Brasil ficou muito próximo, né, no intraday. Esse aqui eu fiquei acompanhando mais de perto, dos R$37. Né, e se confirmasse esse pivô de baixo, estava louco para confirmar, não confirmou, mas ainda sigo nessa expectativa, vou comprar mais próximo daqui, beleza? Petrobras, abaixo de R$32 ainda, fico na expectativa de uma correção maior no curtíssimo prazo, beleza? Aí a gente falou de Gerdau, Uzi Minas, isso aqui é um movimento, eu gosto muito, né, muito desse movimento aqui de Uzi Minas, que é o papel, ele não confirmou a perda do último fundo e fechou o dia acima dele com um volume muito forte na compra. Isso aqui para mim mostra uma força de compra nesses R$8, uma retomada muito importante. Então aqui para mim, se você quiser eventualmente buscar uma compra de Uzi Minas, você tem um sinal, né? Pelo menos para mim. Rafael, você compra? Eu prefiro Gerdau e já tenho Vale. Então para mim, na minha composição de carteira, não faz sentido. Agora, se na sua composição de carteira faz sentido, aqui tem uma oportunidade, beleza? Bom, das Blue Chips são esses os comentários. A BRF, né, respeitando mais uma vez 14,60. Difícil se expor, que eu falei, a gente já vem falando dessa exposição maior, mercado externo, em vista de tudo que está acontecendo, a parte de inflação de alimentos, né? Enfim,
complicado. Inflação de alimentos, parte de energia, né? É bem complicado nesse sentido, tá? E aí, vamos falar um pouquinho dos destaques de alta e de baixa do dia. Oi, né? Seguindo o movimento de queda, aí tem aquelas questões a Tinker, as operadoras comprando, querem comprar bem mais barato, enfim, eu não acompanho muito, né? Mas eu tô de olho muito nessa aqui, né? A gente vem falando bastante de Vivit, né? Eu tô muito atento. Deixou um candle de reversão sobre um suporte extremamente importante, que é o gap aqui. Se esse candle de reversão for confirmado, eu pretendo colocar na carteira. É um fundo duplo, né? Precisa de um volume maior. Eu não gosto de fazer essa compra sem um volume, e não fez um volume forte. Mas o IFR tem essa divergência de alta bem importante aqui que eu quero pensar. Se o papel confirmar esse candle de reversão amanhã, entra na carteira. O que seria confirmar? Se encerrar o dia, se encerrar terça-feira, acima desse 41,15, eu vou adicionar entre 6 e 7% do papel na carteira, em especial, depois eu vou falar um pouquinho de pomo, mas em especial por conta disso aqui, ó. Olha o yield projetado para ano que vem, 9%. Né, o yield projetado para o ano que vem de 9%. Então, para mim se pensar, é um yield bem interessante, compete bem com o que a gente tem na renda fixa, né? Compete até que bem, e a empresa tem um potencial de valorização interessante, em vista que está bem descontada, né? Por exemplo, aqui, ó, um potencial de 41%, né? PL está bem barato, enfim, não tem dívida. Gosto muito desse posicionamento dessa empresa, tá? Beleza. A gente falou aqui de Oi. Santos Brasil, movimento de correção depois de forte movimento de alta, natural, sem grandes problemas, tá? Um dos destaques de baixa do dia foi o dólar, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Destaques de alta. Setor de educação, né? Teve um comentário do Lula falando de retomada do FIES, né? Essas coisas, que é uma bandeira do governo do PT, sempre foi uma bandeira do governo do PT. Então, se retomar isso, de fato, isso é um grande impulso para o setor, sem dúvida nenhuma, ainda mais nessas empresas que estão muito batidas, né? Os múltiplos estão muito baratos, né? O ponto é, nível de endividamento que está, a taxa de juros que está, se ocorrer isso, né, se FIES, cara, o fiscal vai pro buraco lindamente. Aí já começa bem já o lado fiscal, enfim. Cogna, né? A gente comentou do teste daqui. Quem quisesse comprar esse 2,50, 2,60, quem comprou, parabéns, porque está em tendência de alta no curtíssimo prazo, teste de um suporte importante, show de bola, parabéns quem fez esse movimento, quem eventualmente estava de olho nisso. Eu não estava de olho, mas graficamente estava interessante. Agora, uma coisa que graficamente está interessante e que eu estou bastante atento é Hapvida, né? Nesse mesmo cenário, sinal de reversão sobre a média móvel de 72, um papel que não está nem sobrecomprado nem sobrevendido, volume na compra ainda segue firme, né? E tem um múltiplo bem interessante, né? Já tem uma perna de alta aqui no curtíssimo prazo, no curto prazo ainda está em tendência de baixa, né? A gente pode observar ali no gráfico semanal, mas o risco do retorno está bem determinado. E a empresa tem um potencial de valorização bem interessante, que pode capturar bem o cenário de melhora do setor de saúde. Tem aquelas discussões ainda em relação ao teto, da questão do piso de enfermagem. Foi negado, né, o STF, tal, mas existem umas compensações que podem ocorrer através de medidas supervisoras de estados e governos que pode afetar o setor, né? Mercado, existe essa possibilidade, mas não é algo que seja muito provável. Existe a possibilidade. Então, pelo risco retorno, né, não sei se vai acontecer, mas o risco retorno, o preço que eu posso pagar por aqui, me chama a atenção. Também é um papel que eu pretendo adicionar ao portfólio, tá? E um papel que eu adicionei no portfólio hoje foi SulAmérica. A gente vinha comentando desse case de SulAmérica, né?
deixou um forte candle de reversão com volume acima da média, e a gente comentou que era o seguinte, até tá aqui, eu vou até pegar aqui para vocês, que essa questão aqui é um relatório do Credit Suisse que me chamou muita atenção, né? Cara, atualizaram, né, o modelo de incorporação da fusão com a Redditor. Sim, ainda não foi autorizado, ainda não fechou. Pode ter alguns remédios por parte do CAD, né? Algumas questões de você precisar tirar algumas coisas, enfim. Mas se você incorporar a compra, né, Sul América tem que valer R$35, de fato, que é o preço da sinergia. Entendeu? É o preço da sinergia. Isso puramente tinha que valer R$35. Puramente teria que valer R$35. E aí por conta, né, aí tem a questão da sinistralidade que pode melhorar. Enfim, mas eu não fiz essa entrada muito por essa questão. Eu fiz muito pela questão do preço. Pô, a empresa de fato tem que, não tem que valer, né? Deveria valer R$34, R$35, que foi aqui, quando foi anunciado. Que é o preço correto. A empresa está valendo 23, 24, que é o preço sem o Redditor, né? Sem Redditor. Então, assim, é uma questão de preço, de risco-retorno, né? É isso que eu vim falando. Então, comprei, coloquei um pouquinho, né? Coloquei 6% do capital destinado, né? Eu sempre coloco, vamos colocar aí 10 mil, 10%, 6%, 6 mil, 12%, 12 mil. É isso que eu geralmente penso, tá? Então, é isso que eu geralmente vou em busca no meu portfólio. Tem essa questão e tem isso aqui que eu chamo muita atenção, até comentei com vocês. Um ombro, cabeça, ombro invertido, muito bom, sobre um ponto extremamente importante, que é esse 23, 24 reais. Então, é uma combinação de risco-retorno interessante. Não é uma empresa que eu conheço muito, né? Por isso que eu fui pequeno e tal, e não pretende aumentar minha posição, né? Eu só vou parar aqui se estopar ou atingir meus objetivos. Não vou aumentar, não vou diminuir, não vou fazer nada. Ou me estopa, que seria perder os 23 reais, ou atingir meus objetivos, que seria voltar aí para 35, 37 reais. No meio desse período, se subir para esse 28, 29 reais, 30, e deixar algum sinal de reversão, eu faço uma parcial, para pelo menos pagar o stop, né? Pelo menos pagar a compra, tá? Então, essa foi a entrada que foi feita, beleza? Nessa região aí dos 23 reais, 24 reais, né? Então, tá bem próximo do preço. Vou deixar para vocês, inclusive, na descrição do vídeo, essa matéria aí. Se vocês quiserem procurar um pouquinho mais, também vale a pena. E também, Pomo. A gente também era outro papel que a gente vai comentando muito nos últimos dias, né? E deu oportunidade de compra hoje, né? Quando conseguiu se consolidar acima desse 2,60, tá? Deixou o sinal de reversão que a gente vinha comentando aqui graficamente. E eu quero mostrar duas coisas importantes, né? E aí também vou deixar na descrição do vídeo. Primeiro, esse gráfico aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais ele. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, tá? Que é o EV/EBITDA do setor, tá? O do setor de capital goods, né? Tá no segundo desvio padrão. Então tá muito barato o setor. E se você olhar Pomo, o EV/EBITDA de Pomo é o mais descontado entre as empresas. O EV/EBITDA de Pomo está em 6, a empresa, a média da empresa, né, dos últimos 3, 5 anos é 10. Está muito descontado. A empresa está extremamente descontada. Então, em termos de múltiplo, né, foi essa justificativa aí de entrada. E em termos de fundamento, tem um relatório bem legal do Itaú, e aqui eu achei um resumo do que foi esse relatório, tá? Tem mais coisas, mas eu vou deixar para vocês aqui. E o título, e realmente eles falam bastante sobre isso. E o título do relatório não é esse, mas é um dos principais pontos do relatório. 6 motivos para acreditar na conta de Marco Polo.
Eu vou deixar para vocês também. Eu gostei muito da tese, muito da tese, dessa tese de recuperação. Se você procurar no Google Marco Polo ônibus, você vai ver a empresa anunciando diversas pedidos, entregas, né, muita coisa em relação a isso, é só dar uma pesquisada. E você tem um múltiplo interessante, um risco-retorno interessante, um gráfico bem interessante também. Então, coloquei também um pouquinho aí, começar a montar a posição. Aqui sim, aqui eu entendo um pouquinho mais da empresa, sei dos riscos, sei, e está muito relacionado a essa recuperação econômica, a queda da curva de juros, né, isso ajuda bastante. Período eleitoral, um período eleitoral bom para o setor, né, essas medidas são um período bom para ter, pelo menos, caminho da escola, tal. Ainda mais se for um governo, por exemplo, um governo PT, que também tem essa bandeira, né? Então, cara, para mim é uma boa proteção, uma bela proteção, uma bela oportunidade aí. E aqui é o seguinte, qual que é a ideia? O papel está muito descontado mesmo, né? A ideia aqui é o seguinte, eu gostaria de fazer uma parcial mais próximo dos R$3. Essa é a minha ideia. Minha ideia é tentar levar o papel até os 4, né? Subir aí 50%. Tentar fazer uma parcial por aqui, aí se voltar, formar um outro sinal de reversão, aí comprar e assim vai. Tentar fazer uma parcial aqui, aí se eventualmente buscar uma nova oportunidade de compra, aí ir levando. Ou, se eventualmente o papel voltar para o preço de entrada, que não seria muito bom se subisse isso aqui e voltasse com tudo, eu avalio uma nova oportunidade de compra. E o stop dessa posição, a confirmação da perda desse 2,50. Se perder esse 2,50 em fechamento semanal, aí eu caio fora da operação, tá? Ou se perder em fechamento diário com volume acima da média, aquela coisa extremamente latente, né? Então, compra aqui no 2,60. Se voltar aqui para 2,60, 2,55, ainda tem uma bela oportunidade de compra no papel. Enquanto acima do 2,50, expectativa positiva para o ativo. Beleza? Tranquilo? E aí, deixa eu pegar aqui, vou deixar aqui para vocês. Ficou dessa forma, né? O portfólio ainda tem Tupi, Vivara, né? Não tá, o que eu falei, não tenho grandes participações, a carteira ainda está bem pequena, né, em relação ao que poderia estar, no sentido de aumento de participação, mas então o número de ativos que eu gosto entre 10 e 12 ativos, né? Eu posso colocar mais um ativo aí, estou pensando em quero colocar um de setor de construção ainda, tá? Ainda quero colocar um setor de construção. Até 15 ativos eu gosto. 15 ativos para mim é bem razoável de carregar e não fica com tanta diversificação, dá para carregar legal. Então tem Tupi, Vivara, Banco do Brasil, quero aumentar a participação. Neo Energia é um papel que eu venho carregando e que estou pensando em zerar essa participação para colocar outra empresa no lugar, tá? B3, né, não consegui pegar no preço que eu gostaria de pegar nesse 12,10, mas ainda tem uma participação legal. Lojas Renner é um setor que eu gosto, é uma empresa que eu gosto, quero ter participação. Sinqia, depois eu vou mostrar, deixou um sinal de reversão interessante. Estou pensando em colocar um pouquinho mais, né, voltar aí para ter mais 6% de participação. Iguatemi, beleza, que eu fiz a entrada agora. Pomarola, Pomo, também 6%. Vale, que tem maior participação por enquanto, vamos carregando aí no médio de R$68, 10%, quase 11% aí. E Sula também bem pouquinho, né? Quase o mesmo preço aqui de Marco Polo, nessa expectativa aí que eu comentei com vocês, tá? E aí que eu ia falar de Sinqia, foi isso aqui, ó. O papel que está em tendência de alta boa no curto prazo, né? Ainda está em tendência, não está em tendência de alta, mas não tem viés de baixo, né? No curtíssimo prazo está em tendência de alta, fez uma onda 1, né? Onda 2, deixou um candle de reversão bem interessante aqui. Se confirmar esse candle de reversão, se conseguir fechar o dia acima desse 18,60, 18,70, abre uma oportunidade de compra para adicionar no portfólio.
E se o Fed, né, não decepcionar, colocar 100 pontos e, né, aumentar em 1% a taxa de juros e trazer também um viés muito além do muito além do que o mercado vem precificando, talvez é um setor que possa, um setor de tecnologia, é um setor que pode trazer uma atração aí em termos de portfólio global e movimentar a Sync, que é uma empresa que líder, não é líder, né, mas muito bem posicionada em termos de receita, em termos de tudo aqui no Brasil. Beleza? Bom, já dá meia hora, não vou falar. Bom, vou passar rapidinho do dólar, rapidinho. Bom, o dólar hoje foi um dia de, sim, complicado, porque comprar aqui estava difícil, então tentar, que foi comprando e fazendo vendas na contratendência, aí aqui deu para trabalhar bem a compra aqui no teste das médias, né, a favor da tendência. Foi meio sofrido, mas deu para carregar, e aí quando fez esse movimento aqui, quando eu tomei esse stop, falei, bom, vou parar por aqui, porque virou venda, não consegui trabalhar vendido abaixo do ajuste, enfim. E agora tá terminando o dia comprado, um viés de compra pelo setup. Então, provavelmente o ajuste deve ser esse 90, né? Se o ajuste for esse 90, deixa eu ver, rapidinho, pessoal. Desculpa falar tão rápido, só para não ficar tão gigantesco, né? Ó, é 88, né? 89 o ajuste, é isso aí, mano. Se abrir o dia acima do 89, se abrir acima desse 89, tem compra, né? Compra de rompimento, né? Um setup já comprado. Se o abrir perto dos 60 aqui, né? E não falhar e não perder, abriu no 58, 59, 60 e ficou para cima da abertura, para mim é compra ainda, é compra. E se eventualmente não conseguir fechar o gap, né? Uma compra na contratendência no começo do dia, vender perto do gap, né? Porque seria a favor da tendência, porque vai ficar abaixo do ajuste, tal. E se perdeu 60, aí é esperar cair para vender, né, no repique. Tá? Então comprar acima desse 90, comprar se falhar no fechamento na contratendência, se falhar no fechamento na perda da mínima, sabe, abrir meio que no 0 a 0, ainda é compra acima do 72, 71. Tá? Então eu quero comprar, a realidade é essa. Eu quero muito mais em busca da compra do que a venda nesses níveis aqui, e depois de uma queda de 2% do dólar. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Peço desculpas, né? Já é mais de meia hora aí falando, mas trouxe aqui algumas considerações interessantes. E daqui a pouco, acho que por volta de umas 8 horas, umas 8h30, vamos fazer 8h20, 8h30, eu publico a agenda econômica da semana, que basicamente, né, já vou antecipar para vocês, já vim falando para vocês, quarta-feira é o grande dia. Aí, ao longo da semana, aí terça-feira, vou pensar se eu com certeza vou fazer amanhã esse conteúdo, não sei se eu publico amanhã de noite ou quarta de manhã, mas com certeza eu vou fazer esse conteúdo explicando porque quarta-feira vai ser muito importante olhar o Fed muito além do que é a taxa de juros, né? Tem essa questão das perspectivas que serão revisadas pelo Banco Central norte-americano. E também trazer um comentário sobre o cupom que vai ser no final do dia, que tem uma dúvida pendente aí se o cupom vai subir para 14% os juros, o que eu acho que vai acontecer, e aí vai travar os juros por ali, ou vai deixar em 3,75, só manter o discurso duro, né, de que vigilante à inflação, babá. Tá? Então vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como vai ser, não. Vou explicar tudo isso para você nesse comentário que eu vou fazer no Instagram, no Carrossel. Mas isso vai ser amanhã à noite ou quarta-feira pela manhã. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.